Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do projeto Segunda-feira, 18 horas. Gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham pela plataforma Zoom. Cumprimento a promotora de justiça, Tatiana Pereira, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Velamento de Fundações e Entidades de Interesse Social. Cumprimento também a conferencista dessa noite, a doutora Laís de Figueiredo Lopes, que irá explanar sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil e o Ministério Público, uma conversa sobre a lei número 13.019 de 2014. Doutora Laís, agradeço-lhe pela gentileza de ter aceitado prontamente o convite do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para estar conosco nesta noite. O objetivo do projeto Segunda-feira, 18 horas, é trazer assuntos relevantes para o sistema de justiça e que, de alguma forma, irão impactar na forma de atuação dos operadores do direito, em especial dos membros do Ministério Público. Registro que o nosso Procurador-Geral de Justiça, Jabas Soares Júnior, por compromisso previamente agendado, não pôde estar presente neste evento. Porém, solicitou-me que a todos fossem apresentados os seus cumprimentos e o desejo de um excelente evento. Na certeza que todos irão aproveitar os ensinamentos da nossa palestrante dessa noite, a doutora Laís, eu passo a palavra para a promotora de justiça Tatiana Pereira, para a condução dos trabalhos. Bom evento a todos. Doutora Tatiana. Boa noite. Cumprimento todos os colegas do Ministério Público Mineiro e de outros estados, advogados, representantes do terceiro setor, servidores públicos, toda a equipe do CEAF, enfim, cumprimento todo o público interno e externo na pessoa da nossa querida diretora do CEAF, doutora Elaine Martins Parisi. Cumprimento em especial nossa palestrante, a doutora Laís de Figueiredo Lopes, que nos prestigia hoje com grandes esclarecimentos sobre a Lei 13.019 de 2014, também conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A doutora Laís de Figueiredo Lopes é doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Ex-assessora especial do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República de 2011 a 2016, responsável pela agenda do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Consultora da Prefeitura de BH de 2017 a 2018 para a implementação do MIROSC neste município. Presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, 2022-2024, e vice-presidente do Conselho Consultivo da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 2021-2023. Sócia de Sase, Bechara, Estorto, Reicher e Figueiredo Lopes Advogados. É um prazer recebê-la no Ministério Público de Minas Gerais, doutora Laís. E também uma honra poder auxiliar nos trabalhos desta noite. Informo que a ação educacional está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente na Escola Virtual do Ministério Público. Esclareço que as perguntas deverão ser postadas no fórum Q&A e serão repassadas à docente para resposta nos minutos finais. Caso não haja tempo hábil, as respostas serão enviadas oportunamente por e-mail. Feitos esses esclarecimentos, passo a palavra para a doutora Laís, com quem com certeza aprenderemos muito aí nesta noite. Obrigada. Muito obrigada pela acolhida. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Queria mesmo estar presencialmente, tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo, né? Usufruindo de toda essa hospitalidade maravilhosa do povo mineiro, mas infelizmente
não foi possível, e felizmente a gente tem a tecnologia, aí, que é um dos grandes aprendizados da pandemia, para que possamos, de alguma forma, diminuir as distâncias, né? Então, eu falo daqui de São Paulo, onde eu moro, né? E estou muito feliz de estar, então, com vocês. A ideia vai ser fazer uma fala inicial e a gente poder ter, enfim, um espaço de questionamentos, de perguntas, né? Então, eu fico à vontade, eu fico à disposição, né? Vocês fiquem à vontade para, no final, a gente poder trocar. Inicialmente, acho que antes de mais nada, queria, enfim, enaltecer essa ação, né? Acho que é bem importante esse espaço que vocês construíram dentro do Ministério Público de Minas Gerais. Tem algum grau de, enfim, de alegria, né, de esse tema estar sendo pautado por vocês, porque a gente tem não só a promotoria de fundações, que acompanha diretamente o tema das organizações da sociedade civil, do terceiro setor em geral, mas também a promotoria de patrimônio público, e algumas promotorias, como é o caso da Promotoria de Saúde, enfim, de outras promotorias, digamos assim, de políticas setoriais, que acabam tangenciando também, fazendo uma interface bastante próxima das organizações da sociedade civil. Então, mando também um abraço ao meu colega do programa de doutoramento da Faculdade de Direito de Coimbra, né, o promotor Luciano, que é também de Minas Gerais. E também cumprimento o nosso querido Tomás de Aquino, que por tantos anos serviu, né, no Ministério Público de Minas Gerais, justamente nesse campo de fundações, do terceiro setor, e com quem eu tive, enfim, o prazer de trabalhar nessa consultoria que a querida Tatiana citou no começo, na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu vou, inclusive, abordar um pouco essa experiência, porque hoje é considerado um case de implementação do MIROSC no país. Quando o Tomás estava à frente da Procuradoria-Geral do município, fez o convite para que eu trouxesse essa experiência dos 5 anos de construção do marco regulatório das organizações da sociedade civil no âmbito federal, também para a prefeitura. E a gente alicerçou bons frutos. Vamos conversar um pouco sobre isso também. Eu fiz aqui uma pequena apresentação de PowerPoint, que depois eu posso também disponibilizar para vocês, mas vou utilizar alguns slides aqui para nos guiar nessa conversa. Acho que eu estou habilitada a demonstrar. Tá tudo bem? Aparece bem para vocês? Então, tá bom. Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil e o Ministério Público, a partir da Lei 13.019 de 2014, né? O marco regulatório, ele acaba sendo o nome pelo qual foi conhecida a Lei 13.019 de 2014. Mas quando tudo começou, nos primórdios, a gente estava falando de uma agenda política de compromissos do Estado brasileiro com as organizações da sociedade civil para aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às organizações e às relações de parceria com o Estado. Então, todo o trabalho desenvolvido tinha por tripé como fundamentos, né, princípios, a ideia de ter um ambiente estável e sadio, que gerasse mais segurança jurídica, o fortalecimento institucional e a valorização das organizações como atores importantes da nossa democracia e também a transparência na aplicação dos recursos públicos e efetividade nas parcerias. A Lei 13.019, que é enfim, um dos grandes resultados, né, o maior dos resultados mais aparentes, digamos assim, então, traduz essas diretrizes, porque tem justamente uma visão de buscar as especificidades das peculiaridades das entidades privadas sem fins lucrativos, mas também uma ótica da gestão pública e do controle para que isso seja feito de uma maneira bastante positiva e com uma racionalização de procedimentos administrativos, gerando, ao final, maior segurança jurídica para todos os que estão envolvidos, sejam os gestores públicos, sejam as próprias organizações.
A ideia é de implementar uma política pública pelas organizações da sociedade civil está prevista na nossa Constituição Federal, em vários dispositivos, desde o primeiro alicerce da liberdade de associação, que é garantida pela Constituição. Quando se fala de políticas setoriais, há também previsão de participação das organizações, tanto na construção, quanto na execução, avaliação e monitoramento da política pública. Então, a gente entende que essa possibilidade das organizações apoiarem a administração pública na execução de uma política em específico está dentro do ciclo de participação social, dessa ideia de que as organizações também arejam a ação estatal, elas não substituem o Estado, mas elas complementam em diversas ações o interesse público e, enfim, a execução das políticas públicas. Para elaborar, enfim, durante a construção do processo, a gente sistematizou um diagnóstico que, às vezes, ainda se verifica em alguns lugares, especialmente porque a lei é muito nova e ela está num processo de implementação no meio de uma transição de sistemas. Mas a principal motivação que se verifica no âmbito desse processo é justamente a ausência de uma lei específica sobre o repasse de recursos públicos para as organizações da sociedade civil. Majoritariamente, a gente sempre utilizou os convênios. Os convênios foram feitos para descentralização de recursos entre órgãos públicos e, quando foram utilizados para as organizações da sociedade civil, invariavelmente os convênios acabavam atraindo todo o regime de direito público para as organizações que não se transformam em órgãos públicos porque estão fazendo um serviço de natureza pública. O serviço, sim, deve ser regulado com essa característica, mas as organizações são privadas, elas não estão sujeitas à lei de licitações, elas têm formas de compras e contratações, de governança que são distintas da administração pública. Essas questões acabamos gerando muita insegurança dentro da análise dos processos, seja no momento de pactuação e especialmente na prestação de contas. É comum que a gente fale, o problema das parcerias com as ONGs está na prestação de contas. É claro que ele aparece na prestação de contas, mas é um problema que muito provavelmente foi uma ausência de planejamento, uma questão durante a seleção e celebração, que poderia ter sido saneada, verificada durante a execução, mas que no final, se nada disso acontece, vai aparecer na prestação de contas. E isso gera, né, um enorme estoque de prestação de contas, especialmente se a gente pensa que as mudanças de legislação, elas acabam impactando também, né, no olhar do gestor, de quem vai analisar a parceria, para pensar em que ano aquela parceria foi firmada, qual que era a regra vigente naquele momento e se aquela regra foi cumprida ou não foi cumprida. Então, para tudo isso foi desenvolvida uma agenda normativa. Eu vou dar, enfim, apenas uns 2 exemplos aqui mais concretos nos próximos slides dessa insegurança jurídica que eu estou mencionando. Mas não só mudar a lei é necessário, é também necessário que a administração pública crie uma ambiência que seja mais favorável a essas parcerias. A gente tem poucos dados sistematizados, pouca capacitação, planejamento insuficiente, um sistema que não é muito voltado para as organizações, então muita coisa precisa ser feita em termos institucionais para a melhoria dessa ambiência que não criminalize, mas que potencialize as organizações que muitas vezes são frágeis institucionalmente. Tem muitas organizações grandes e que têm uma excelente gestão, mas tem outras organizações que são menores e que às vezes têm menos recursos para conseguir dar conta de todos os desafios da sua gestão, mas que também fazem um excelente trabalho na ponta e que, com apoio, chegam, enfim, resultados muito importantes e essas parcerias acabam sendo muito estratégicas para o Estado. Então, criar uma ambiência institucional que gere esse fortalecimento é também uma das vertentes aí desse trabalho e desse ideal, né? Aqui eu falo muito como um trabalho anterior, porque participei, liderei esse trabalho dentro do governo federal, mas também para inspirar, enfim, esse papel de todos
os atores do sistema de justiça em como que a gente pode, nesse momento inicial, ajudar a ter um caráter mais preventivo, né? Não só punitivo, para que a gente tenha, enfim, de fato, boas parcerias dentro da União, dos estados e dos municípios. Aqui só um exemplo de como que essa legislação mudava bastante em relação a alguns temas que são caros, né? Então, por exemplo, em relação à compra de bens e serviços, até 97 não havia previsão do que deveria ser feito com as entidades privadas, pelas entidades privadas sem fins lucrativos na execução de recursos públicos. De 97 a 2003, a Instrução Normativa 1 era uma instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, era a norma principal que existia, que pormenorizava as regras, né? Falava em procedimentos análogos à lei de licitações. Depois de 2003 falava que tinha que ser nos termos da lei de licitações. Em 2005 veio um decreto federal que que orientava, que, enfim, dispunha que deveriam as organizações fazer pregão eletrônico de forma preferencial. Em 2007 veio a regra de cotação prévia de preços. Mas imagina, você tem que avaliar quando aquela parceria foi firmada, que regra deveria ser cumprida naquele momento, sendo que, por exemplo, no caso da equipe de trabalho, já a lei de OCIP e de OS autorizava, a Constituição Federal proíbe que, com recursos da União, sejam pagos despesas de pessoal de estados e municípios, e muitas vezes havia essa construção de raciocínio jurídico, logo não se pode pagar também os servidores das organizações, que não são servidores, que não entram na conta dessa despesa de pessoal, era uma das interpretações, e no caso dos convênios não era proibido, mas também era omisso em regra. Então, o que acontece é que a gente... nesse processo fez uma série de mudanças, eu não vou citar aqui todas, mas acho que a principal mesmo é a Lei 13.019 de 2014, mas só para dialogar com esse problema do diagnóstico em específico sobre a remuneração de equipe de trabalho, 8 atos normativos foram modificados para autorizar expressamente que as organizações possam prever a sua equipe de trabalho e isso seja pago no caso dos recursos públicos, com recursos públicos e mesmo sem recursos públicos, que não seja um impedimento de acesso a benefícios fiscais. É claro, a questão passa a ser orçamentária, se vai ter recursos, se não vai ter recursos, não é um óbice legal mais, né? Então, mas vai pagar com recursos públicos, então as parcerias vão servir para isso? Não, há limites e condições que estão bem dispostos, e principalmente o que precisa ser visto é se há uma correspondência entre o trabalho que vai ser exercido, o tempo dedicado, enfim, se há de fato a necessidade daquela equipe, e isso é verificado no momento da pactuação, mas deixa de ser uma questão esses vínculos anteriores que a organização possa ter, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. A lei tramitou 10 anos no Congresso Nacional, ela é fruto, então, de um debate que, inclusive, é influenciado pelas comissões parlamentares de inquérito, né, as CPIs das ONGs chamadas, e, no final, ela é uma dialética de um processo que envolve a proposição de subsídios que um grupo de trabalho interministerial apresentou quando sediado na Secretaria-Geral da Presidência da República, com participação de vários ministérios e de organizações da sociedade civil, e de todo um debate público que também tornou essa lei de âmbito nacional. A legislação que estava sendo proposta, né, o anteprojeto de lei apresentado pelo Grupo de Trabalho Interministerial, era de natureza federal, né, de âmbito federal, mas todas as propostas dentro do legislativo, baseadas na ideia de que a União pode gerar regras gerais de contratação, foram de caráter nacional. Então, é por isso que a Lei 13.019 também impacta a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Houve duas prorrogações de vigência para que ela entrasse em vigor, e hoje ela está em vigor desde janeiro de 2017 para os municípios e desde o começo de 2016 para a União, Estados e Distrito Federal.
Então, se a gente pensar que a gente está em 2022, ela tem 5 anos de implementação dentro dos municípios. Algumas estão começando a ter o encerramento de ciclos e a gente começa a ver o processo de prestação de contas acontecendo mais recentemente. Então, os aprendizados, né, as lições aprendidas estão acontecendo mais nesse momento. A lei está organizada de forma processual, ela impacta o planejamento, seleção e celebração, execução, monitoramento, avaliação e prestação de contas. Então, ela acaba tendo regras muito concatenadas e esmiuçadas até mesmo em relação a todos esses pontos. Às vezes, quem olha a lei pela primeira vez e pensa, nossa, uma lei com mais de 80 artigos, porque é tão grande, tão extensa, mas com um pouco da lógica das contratações públicas, se buscou ali positivar e deixar claro todas as questões que estavam muito fortes dentro do processo de parcerias em todos os processos de escuta e diálogo que foram feitos, né? Então, deixar claro que a administração pública também deve ter capacidade operacional, não só as organizações, a capacidade operacional das organizações não é instalada, ela pode prever no seu plano de trabalho a possibilidade de contratações, isso não é um problema. Enfim, o terceiro setor ele fica muito ali entre o público e o privado, e acaba que a ideia de ter uma lei própria ela é muito importante justamente para que a gente saiba que regime aplicar, porque, em parte, se a gente pensa nessa questão da capacidade instalada, é muito comum que as empresas, enfim, tenham que demonstrar experiência, né, mas que não necessariamente elas tenham que ter todos os funcionários para uma determinada obra que vai construir, ela vai contratar aquelas pessoas na medida em que aquele objeto que foi licitado foi contemplado, né? Então, no caso das organizações, é a mesma coisa, ela tem que mostrar legitimidade, experiência, ela tem que ter essa robustez para aquele objeto, mas não necessariamente ela precisa ter todas as pessoas já contratadas dentro da sua instituição para poder executar aquele determinado objeto. Por outro lado, quando a gente pensa no lado da administração pública, as organizações também precisam seguir, enfim, regras de transparência e controle de resultados da mesma forma como a administração pública. Então, ali se buscou tentar deixar claro cada um desses pontos justamente para orientar esse processo de parcerias. Então, hoje ela é de abrangência nacional, as organizações não precisam ter certificações, elas são associações, fundações, cooperativas e organizações religiosas, independentemente de uma burocracia adicional, se percebeu que os títulos e certificados precisavam ser revistos e precisavam realmente ter uma finalidade, a finalidade de habilitação jurídica, por exemplo, que o título de OCIP buscou ter para o termo de parceria, era uma chancela de idoneidade que não necessariamente garantia que, de fato, aquela organização tinha todos os requisitos para aquela implementação, por exemplo, né? Então, dentro do processo de chamamento público, ainda que tenha qualquer tipo de dispensa, inexigibilidade, ou seja, emenda parlamentar, mas é no momento de pactuação que se verifica sobre as características daquela organização em termos da sua história, das atividades que desenvolveu e da sua correspondência com o objeto, e não necessariamente enfim, uma chancela estatal adicional que reúne 2 ou 3 documentos e vai dizer que aquela organização persegue o interesse público. Então, começou a se questionar muito esse processo de certificação e, por isso, a lei não exige a certificação. Pode ser que alguma política setorial, ainda por conta dos cadastros, das inscrições em conselhos, tenha alguma característica de exigir, mas o título de utilidade pública federal, por exemplo, foi revogado, não existe mais. E há um movimento nos estados e municípios de realmente questionar se é necessário o título de utilidade pública. Talvez não seja, talvez ele seja, no nosso federal, ele era de 1935, uma lei que dizia que as organizações deveriam, as pessoas que trabalham nas organizações deveriam servir desinteressadamente à coletividade.
E era muito alicerce para essa ideia da não remuneração, né? E ele é muito contrário à ideia da profissionalização, da transparência, da gestão, de tudo que se exige das organizações. Se a gente quer que as organizações tenham transparência e possam nos ajudar nesse controle público, a gente precisa realmente autorizar que elas possam ter a possibilidade de alimentar os sistemas de transparência e de controle, e isso não se faz só com trabalho voluntário, é preciso ter equipe, é preciso ter gestão, é preciso ter profissionalização. Então, a ideia da certificação ela é uma ideia que vai num sentido contrário, né, porque é uma ideia de uma habilitação puramente burocrática e que não serve a essa verificação. Então, o marco regulatório, tem esse apelido, já ia chamado apelido, mas eu expliquei no começo, né? O MIROSC tem essa característica. MIROSC porque a administração pública adora uma sigla, então MR, Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil, é o que conforma o que eu estou aqui chamando de MIROSC. Então, a lei afasta os convênios, substitui os convênios para termos jurídicos próprios, mantém os convênios apenas na área da saúde, se pactuou na saúde a multiplicidade de modelos, então há ainda a previsão de saúde nas parcerias no SUS, mas se substituiu pelo termo de fomento, termo de colaboração e um acordo de cooperação. Qual a diferença entre eles? Quando há recursos financeiros envolvidos, a gente está falando de colaboração ou fomento. Se não há recursos financeiros, acordo de cooperação. O termo de colaboração serve, então, para a execução de projetos ou atividades que são parametrizadas pela administração pública, e o termo de fomento para incentivo, reconhecimento de projetos que são desenvolvidos ou criados pelas organizações, com a ideia de que o termo de colaboração seja mais induzido pela administração pública, daquilo que a administração pública precisa, conhece, convoca para colaborar, e, por outro lado, no caso do fomento, a ideia de recursos que podem ser disponibilizados para ideias novas, para, enfim, iniciativas que sejam da sociedade civil, mas que são igualmente importantes e que até no futuro podem virar uma política pública de maior escala. Então, é muito comum ter termos de fomento para a área de cultura, para a defesa de direitos, assim como é muito comum ter colaboração para políticas que são, enfim, mais estabelecidas, né, em termos de parâmetros. Não é proibido ter uma coisa ou outra, não é? Não tem fomento na assistência social e não existe colaboração na cultura. Não, eu só estou falando de características mais evidentes. Mas, na verdade, essa diferenciação, ela não é necessariamente um erro ou acerto, mas sim um reconhecimento de que ambas as formas são legítimas. Tanto é legítimo que a administração pública convoque as organizações para colaborar na implementação de políticas públicas que se, enfim, queira induzir e se identifique a possibilidade de participação, quanto também, por outro lado, é possível que a administração pública também disponibilize em editais recursos para a execução de projetos de interesse público que são desenvolvidos ou criados pelas organizações. Os acordos de cooperação, então, são parcerias sem recursos financeiros, mas que podem ser de grande valia, quando a gente está falando também, por exemplo, de enfim, questões que acontecem em espaços públicos, né, e outras características. A lei traz, para além dos princípios clássicos da administração pública, também a ideia, né, como fundamento, como princípio, a participação social, gestão pública democrática, o fortalecimento da sociedade civil, que são vetores, então, dessa nova relação. Ela foi pensada para ter uma vida eletrônica. Então, às vezes, quando a gente soma a vida em papel, acaba ficando mais difícil de seguir, mas a ideia é que fosse tudo feito na plataforma eletrônica. No âmbito federal, a gente já tem a experiência do Siconv, que depois hoje virou a plataforma Mais Brasil. No caso do município de Belo Horizonte, a gente já tinha o SUC, e o SUC foi transformado, adaptado para o MIROSC. Há muitos lugares que não tem plataforma eletrônica, é verdade, e, infelizmente, o governo federal não lançou nenhum apoio, nenhuma possibilidade de ter uma plataforma única que pudesse ajudar nesse sentido nos estados e municípios.
há uma disposição de que os municípios com menos de 100 mil reais, desculpa, de 100 mil habitantes estão dispensados dessa obrigação, mas o ideal realmente era que a gente, enfim, buscasse aprimorar os sistemas eletrônicos da administração pública Brasil afora e com linguagens acessíveis, que fossem de fácil uso, fácil acesso, né? A ideia também na seleção é ter uma comissão que pode ajudar nesse processo de seleção, no caso dos fundos que são geridos pelos conselhos, como o caso do CMDCA, do Conselho de Direitos dos Idosos também, eles são os responsáveis por fazer essa seleção, com a ideia de ter um chamamento público obrigatório. A gente está falando de transparência e democratização do acesso às parcerias, e claro que isso tem sido um grande desafio para as municipalidades no geral, porque não era comum fazer editais de chamamento público. E, na dúvida, as pessoas acabam copiando os modelos, enfim, os modelos licitatórios, né, em geral, o que, na verdade, acaba dificultando o processo, porque a ideia não é de escolha do menor preço, a ideia é de, justamente, se fosse para comparar com a lei de licitações, a gente estaria comparando muito mais com a ideia de técnica e preço, porque a gente está buscando um parceiro que tenha qualificação e legitimidade para a execução daquela política, e não necessariamente olhando apenas para o valor, né? Então, há um desafio de conhecer bem a política pública para conseguir construir os critérios desses editais sem buscar burocratizar demais, porque não seria necessário. A lei traz hipóteses de dispensa de chamamento público, no caso de urgência, calamidade pública, programa de proteção a testemunhas, e também, principalmente, na assistência social, educação e saúde, onde se verificam redes mais estabelecidas aí dentro especialmente dos municípios, né? Tem uma hipótese de inexigibilidade também para a natureza singular do objeto, acordo internacional, subvenção social, e uma ausência de chamamento público na alocação do orçamento com escolha do beneficiário por parlamentar, a famosa emenda parlamentar. Emenda parlamentar é sempre polêmica. O Miroski não criou a emenda parlamentar, mas também não revogou essa característica já de escolha do orçamento. Então, em vários lugares, o que se busca fazer é tentar dar transparência a essa escolha e, de qualquer forma, a lei claramente dispõe que, independentemente do processo que foi escolhida a organização, ela tem que seguir as mesmas regras de habilitação jurídica e de, enfim, controle, transparência, prestação de contas que for de todas. Então, a gente está falando enfim, só de um caminho de como que a organização é escolhida, mas no final ela não deixa de ter que cumprir as regras da Lei 3.019 como um todo. A lei trouxe também essa possibilidade da atuação em rede, que é uma possibilidade de agregação de projetos, então há uma valorização das redes e integração. Isso até é uma coisa que vem muito desse debate de aproximação anterior da organização com os outros perfis, digamos assim, né, de empresas, né? Então, é muito comum na licitação que a gente, enfim, evite, né? Tem até uma expressão, não é muito bonita a expressão, né? Mas falam, vou até ter que achar outra expressão para isso, né? Mas falam da barriga de aluguel, quando a gente tem uma empresa que ela faz a interface, subcontrata outras empresas, né, delegando o objeto principal. As organizações não fazem isso, elas simplesmente se somam para fazer um determinado projeto, porque elas têm essa característica de se somarem sem competição, né? Então, tem muitas redes de criança e adolescente, muitas redes de direitos das pessoas com deficiência, e quando elas somam uma que tem um perfil mais de pesquisa e outra que tem um perfil mais de treinamento, de capacitação, e a outra que faz o atendimento mais direto, é porque tem essas características e que, somadas, elas conseguem ir mais longe, né? Então, foi bem interessante também a lei trazer esse conceito específico, que é um conceito jurídico que não existia antes, que é o reconhecimento de que as organizações trabalham com essa metodologia, elas trabalham em rede de forma natural, né? É característico do terceiro setor trabalhar em rede. A gente tem também a previsão de que deve ser
respeitado a acessibilidade para pessoas com deficiência, né, desde do edital e também na elaboração dos planos de trabalho. A remuneração da equipe de trabalho, como eu adiantei antes, ela tem uma autorização expressa, inclusive de pessoal próprio, com encargos sociais e, por óbvio, com função técnica dentro do projeto e da atividade. A remuneração de dirigentes ela foi harmonizada à legislação tributária, então hoje é possível remunerar os dirigentes e ter acesso aos benefícios fiscais. E a lei autoriza expressamente também a remuneração de custos indiretos, justamente naquela lógica de profissionalização, de apoio à gestão. A contrapartida ela é facultativa, não é exigida a contrapartida financeira, inclusive como medida de democratização do acesso, para que não sejam só as grandes que tenham capacidade de ofertar alguma coisa, o acesso ao recurso público, mas também a possibilidade de que outras organizações possam também apoiar a administração pública sem necessariamente ter uma contrapartida financeira, né? A contrapartida vem muito também dessa lógica, inclusive de parceria da União com municípios, e imagina que durante muito tempo, a gente fez uma análise uma vez, tem isso, quem se interessar mais, tem um livro que a gente publicou, depois eu posso passar a referência, mas a gente pesquisou 13 leis de diretrizes orçamentárias durante um período de 13 anos, essas leis de diretrizes orçamentárias mudaram todos os anos referentes ao tema da contrapartida. Tinha ano que era... não dispunha nada sobre isso, depois falava que era obrigatório, depois falava que era proibido para quem tinha SEBAS, depois falava que era facultativo, e aí num dos anos, né, acho que em 2010, a lei não previu qual que era a regra de contrapartida, então você fica, e aí, qual vai ser a regra de contrapartida? Isso eu estou falando das leis de diretrizes orçamentárias federais, né? Então, também pode ter tido esse movimento nas leis correspondentes aí dentro dos estados e municípios. Então, o que se buscou era justamente positivar uma regra que fosse transversal e que fosse típica da lógica de sociedade civil, que é já ao trabalhar com interesse público de forma genuína, né? Enfim, como parte da sua existência, não trazer a ideia de uma contrapartida financeira, mas sim de contrapartida facultativa de bens e serviços, se for o caso, né? É como ficou a redação final da lei. Há uma previsão também de comissões de monitoramento e avaliação e a prestação de contas com foco no controle de resultados. Também tem uma previsão de ações compensatórias para devolução de recursos, desde que não tenha havido fraude, ou não seja o caso de restituição integral, com um novo plano de trabalho. Tem um prazo de 5 anos de prescrição para aplicação das sanções, uma harmonização com as políticas setoriais. Existe na ideia que está por trás da lei, para que ela funcione bem, é necessário ter um espaço de debate, diálogo para essas interpretações, para boas práticas, para fortalecimento, e esse espaço pensado foi o Conselho de Fomento e Colaboração. Esse conselho foi criado no município de Belo Horizonte, ele é um dos grandes legados desse trabalho que foi feito aí na gestão do Tomás de Aquino, justamente para que haja um espaço participativo com todos os órgãos envolvidos e também as organizações da sociedade civil dentro de uma ideia de diálogo permanente e de elaboração de instrumentos e aprimoramentos das ferramentas de gestão. Então, há poucas experiências de conselhos de fomento de colaboração, mas justamente em Minas Gerais essa é uma delas. No decreto do Estado, há uma previsão de criação do Confoco, mas não foi criado. Então, há de se perguntar para o governo do Estado em que pé que está a criação do Confoco do Estado de Minas Gerais. A lei fala no artigo 7º de capacitação. Por que uma lei fala sobre capacitação, né? Justamente porque historicamente não houve capacitação, e principalmente a gente está falando de capacitação pública de qualidade, para além de ser lícito, enfim, os cursos privados, mas a ideia é que a gente possa ter, pela próprio ente
né, pelo próprio ente federado, a possibilidade de ter uma capacitação pública. Isso é uma coisa que acontece hoje no município de Belo Horizonte, que criou a gerência de apoio às parcerias dentro da Procuradoria-Geral do município, e que tem uma equipe capacitadíssima para fazer todo o processo de formação sobre o Miroski, tanto no macro da lei, quanto, inclusive, em oficinas, para desenho de plano de trabalho, para discussão de editagem, prestação de contas. Então, tem sido bem interessante esse processo de capacitação pública do município. E, para terminar aqui, a lei fala também das propostas de chamamento público pelas organizações, movimentos interessados, como um procedimento de manifestação de interesse social. É uma ideia de uma provocação, de mais transparência nessa conversa, né, entre a administração pública e as organizações, então tem essa possibilidade de provocação. Há uma ideia de que a comunicação pública também tem um papel de divulgação das campanhas e programações desenvolvidas pelas organizações, em parceria, e o prazo em vigor que a gente já conversou. Até citei aqui o Miroski como um case, né, de implementação no município. Eu vou rapidamente passar por ele. Estou aqui sempre olhando para o meu tempo, mas daqui a pouco vai soar o alarme que eu programei, né? Mas aqui só para explicar um pouco, acho que o que Belo Horizonte fez, que é muito diferente dos outros lugares do Brasil, e por isso tem sido reconhecido em vários espaços como uma experiência positiva, é que teve um trabalho tanto de governança institucional quanto de elaboração de materiais, de caixa de ferramentas para que a lei tivesse uma boa implementação. Então, o primeiro passo é o comprometimento da alta gestão, isso é super importante. O prefeito Calil fez uma reunião e chamou todos os seus secretários e secretárias e principais dirigentes e definiu um ponto focal dentro do Poder Executivo para essa implementação. Então, localizou na Procuradoria-Geral do município essa implementação. E aí, dentro claro, o Procurador-Geral do município, na época, era o Tomás de Aquino, e foi um grande entusiasta, mas mesmo com toda a sua sapiência e experiência, precisa de uma equipe, né? Não dá para contar só com a agenda de uma autoridade pública. Então, ali foi criado o GAPOP, né? Que é a Gerência de Apoio às Parcerias, que é uma experiência bem interessante também, e que faz também o apoio ao Confoco. Então, é a Secretaria Executiva do Confoco, é quem dialoga, quem conversa com as demais pastas, né? A PGM já é a casa que dota de materialidade jurídica as políticas públicas, né? Então, todos os processos de pactuação já passam por lá de alguma forma, mas ter esse papel mais protagonista sempre ajuda, apoia, e é um alicerce importante, tanto para os gestores quanto para os administrados. Então, tem um diálogo bom com as organizações também, e o Confoco tem funcionado muito bem. Não é que por isso está perfeito todo o processo, mas com isso tem onde discutir, tem algum problema que acontece, você tem onde recorrer, tem onde conversar, como foi o caso do primeiro edital em relação aos direitos não lembro se foi dos idosos ou da criança e adolescente, algum dos dois, que historicamente reconhecia como, enfim, umas 60 organizações para captar recursos, né, porque existe um incentivo fiscal específico ligado, e no primeiro ano de implementação do Miroski, na verdade, eles só qualificaram 5. Então, ali foi um problema de interpretação, de exigências exageradas e de análises que foram muito rígidas e não necessariamente na melhor interpretação da lei. Então, houve um processo de diálogo com o Confoco, com a PGM, e na verificação dos recursos, de fato, enfim, um número muito mais expressivo foi aprovado nesse processo, né? Então, eu acho que é uma experiência a se olhar, né? Porque, de fato, a gente tem onde conversar sobre isso. O Confoco não é um conselho superior aos demais, mas como é um conselho específico sobre essa política pública de gestão, política pública meio, né,
de parcerias, então ele dialoga com os demais conselhos, então é bem importante esse processo também. Em Belo Horizonte existe o Portal das Parcerias de Belo Horizonte, que é um portal único de acesso, então funciona como uma grande porta de entrada para os mecanismos de transparência, e a partir de lá você não só tem todas as informações no mesmo lugar, mas cada secretaria setorial tem a senha de acesso para poder, enfim, entrar e publicar o seu edital de chamamento público, o seu processo de dispensa, a emenda parlamentar, tudo está dentro do mesmo lugar. Então, isso é mais fácil tanto para o controle, quanto isso é mais fácil também para as organizações, e a partir do portal é que também você entra no SUC, né, que é o Sistema das Parcerias. Então, atende muito bem a essa ideia da lei de ter, que a administração pública tenha um sítio eletrônico com essa ideia de transparência no tema das parcerias, isso é bem estabelecido dentro da municipalidade. Tem também a adesão ao mapa das organizações da sociedade civil. O mapa é uma experiência muito bacana, que hoje é liderada pelo IPEA, que tem todas as organizações de forma georreferenciada. Claro, tem alguns gaps de dados, porque algumas bases de dados têm uma atualização automática, outras só a cada ano, né? Mas, então, acho que a da Receita Federal ela não é automática, é a cada ano, mas a do Siconv, hoje Plataforma Mais Brasil, é automática, por exemplo. Mas ela só tem os dados federais, então a organização no território ela precisa ter também os dados dos municípios, dos estados, então é bem importante, enfim, potencializar essa parceria com o mapa para a gente poder ter mais dados sistematizados sobre as parcerias. E, por fim, na ideia de ferramentas, como a lei traz essa ideia de participação social, é sempre importante ter um diagnóstico, fazer uma consulta pública dos instrumentos que você quer fazer, vai fazer uma nova portaria, coloque para consulta pública, porque isso é um processo, inclusive, formativo, né, para quem está participando. O decreto regulamentador é um passo relevante, que é bom também colocar em consulta pública. Se não, às vezes, ter decreto, tem uma pesquisa que o Instituto OSC Legal tem, dos 5.570 municípios, eles já reuniram quase uns 600 decretos, então não é todo município que tem decreto, mas eu brinco até que não ter decreto pode ser bom, porque ter um decreto ruim às vezes não ajuda. A lei é tão autoexplicativa que o decreto ele serve muito mais para dizer as características mais locais, né? Então não é necessariamente um passo primordial, mas é um passo importante. O decreto de Belo Horizonte é uma boa referência. Ter também os editais e termos padrão, né? No Belo Horizonte também todos eles estão lá no site que eu mencionei, no portal das parcerias, assim como o manual das parcerias, capacitação conjunta, seminários e eventos públicos. Por exemplo, aqui é uma coisa interessante também de incluir no calendário da cidade, né? No município de Belo Horizonte já teve... Acho que a gente já está no 5º Seminário Municipal de Parcerias, então todo ano tem uma conversa sobre esse assunto que vai sempre gerando mais capacidade instalada de todo mundo. Mas é isso, gente. Eu ia mencionar aqui, por fim, uma lei nova que foi editada aí durante o processo da pandemia, né? Mas, enfim, temos até que nos debruçar todos nós, porque a gente tem essa nova portaria suspendendo o estado de emergência. Mas essa lei, então, fica aí para debate depois, a Lei 14.215, que ela trata de todos os processos de parceria durante o momento da pandemia da Covid-19. E no final eu deixo algumas referências de alguns materiais para a gente também conversar. A experiência de BH está sistematizada num livro da PGM, então eu deixo também o link do artigo para quem quiser ler com mais calma. Então, esse material aqui da GV também é bem interessante, são 3 anos, eles analisam 3 anos de pesquisa, eles analisam 3 anos de implementação do MIROSC. Enfim, tem vários materiais aqui para vocês depois consultarem. Eu vou parando por aqui para a gente poder abrir para o debate. Que a equipe da Diretoria de Formação da Escola Institucional realizará a compilação da frequência dos acessos deste webinar e remeterá os certificados por e-mail, viu? Após o encerramento dos registros acadêmicos necessários. Agora vamos passar às perguntas. Recebi uma aqui, que é
sobre as comissões de monitoramento, doutora Laís. É comum nos CMDCAs que os representantes de entidades do setor privado e que captam recursos dos fundos sejam os representantes não governamentais com assento no conselho. Há regulamentação específica sobre isso? Como implementar fiscalização eficaz? Estou te encaminhando aí para o WhatsApp. Recebido? Recebi, eu consegui ver aqui pelo chat. O Luciano Moreira de Oliveira, que fez os cumprimentos, forte abraço, Luciano. E Marcília Ferreira de Cunha e Castro foi quem fez essa pergunta, né? Aqui eu acho que, assim, precisa verificar no final, a gente está falando de CMDCA, a gente está falando de conselhos que são municipais, né? Então, precisa ver se tem alguma regra municipal que disponha sobre isso. Mas, no geral, em termos de espírito, né, qual é a racionalidade que está por trás para a gente pensar no processo de fiscalização? Assim como a gente tem os processos de suspeição, impedimento, de não participação naquilo que nos impacta, que nos envolve diretamente, a gente pode pensar em aplicar essa regra no caso da organização que não pode analisar o seu processo. Mas a organização que participa do conselho, no geral, é uma organização atuante naquele tema. É uma organização que, de alguma forma, enfim, se dispõe não só a fazer dentro da sua instituição, mas a participar dessa esfera pública de construção da política pública, da priorização, enfim, de onde deve ir o orçamento em relação aos direitos e em relação às crianças e adolescentes. Então, de alguma forma, se a gente excluir todas as organizações que têm assento no Conselho, a gente exclui esse olhar, que é um olhar super importante, e é por isso que o Conselho precisa ter administração pública e organizações da sociedade civil. Então, a gente já teve muito esse debate, inclusive no âmbito federal, em relação à CONANDA, né? E acho que o meio do caminho, digamos assim, na minha visão, deve ser a gente entender que, no caso concreto, acho que a pessoa não pode votar numa situação que esteja falando sobre a sua própria organização, mas acho que participar dos debates e ter as organizações é importante, né? Tanto é que não há nenhuma proibição, né, quando a gente pensa nos conselhos, nas comissões, e tem sempre esse debate, será que a comissão de seleção deve ser só da administração pública? Se ela é do conselho, normalmente ela é paritária, ela traz membros da administração pública e membros das organizações por conta desse olhar, né, por conta dessa composição de olhares. Então, acho que aí é um pouco de avaliar se existe uma regra dentro do conselho, se existe uma regra, né? Às vezes tem regimento interno, pode ser que tenha alguma disposição, alguma portaria, e o próprio decreto que regulamenta o Miros, que pode tratar desse assunto, né? Então, no caso de Belo Horizonte, isso está bem equacionado. Eu posso pegar aqui o número do decreto, que eu não sei de cabeça, mas eu posso pegar aqui para mandar para vocês aqui no chat. Não sei se ajuda, é difícil quando a gente só responde e não tem o diálogo de outra forma, mas se você quiser falar um pouco mais, Marcília, estou aqui à disposição. Laís, queria aproveitar para te fazer uma pergunta minha mesmo. Diga. Na sua visão, doutora Laís, qual que é o papel do Ministério Público para a efetiva implementação da Lei 13.019? Obrigada. Olha, Tatiana, a gente tem, enfim, uma força dentro do Ministério Público, né? E essa força precisa ser muito bem aproveitada no tema das parcerias, né? Então, se por um lado a gente tem o dever de fiscalizar, por outro, especialmente num processo como esse, de transição, eu acho que é bem importante ter esse olhar mais educativo, mais preventivo, né? Então,
esse centro que você dirige, né, o CAOTES, ele tem esse espírito, né, do Centro de Apoio Operacional ao Terceiro Setor, de trazer formação, capacitação, informação, de produzir materiais, de fazer diálogos, de verificar onde é que precisa melhorar. Então, às vezes, essa dificuldade de às vezes, elaborar projetos, planos de trabalho, melhorar a questão de metas, indicadores, né? O que a gente vê Brasil afora, e aí é uma coisa que acaba nos preocupando de alguma forma, né, que o Ministério Público tem essa missão de velar pelas fundações. E aí, em vários lugares, amplia-se esse olhar para as associações, mas sempre com um olhar mais fiscalizatório do que esse olhar preventivo, né? Então, acho que a gente teria muito que se debruçar para, enfim, destacar mais esse papel que eu acho que é muito importante do Ministério Público de apoiar esse momento, mesmo no caso do Ministério Público que trata do patrimônio público, né? Porque justamente a gente, para conseguir, enfim, ter melhores resultados na aplicação dos recursos públicos em geral, a gente precisa melhorar esse processo de formação dos atores envolvidos, né? Tem uma pesquisa, tem um diagnóstico da Advocacia Pública Municipal, eu não sei se vocês já viram, mas é bem impressionante que são 60 e poucos %, assim, 65%, se não me engano, dos municípios no Brasil que têm procuradoria própria. Eu não conhecia esse dado durante o processo da elaboração que me deparei, que foi, na verdade, lançado pela Associação Nacional de Procuradores Municipais, né? Então, se a gente pensa que há uma fragilidade institucional, a depender de qual município a gente está falando, né? Então, há uma fragilidade institucional das organizações e, muitas vezes, dos municípios também. Então, algumas ideias que eram ventiladas e implementadas, né? Que pode ajudar a inspirar essa conversa. Por exemplo, fazer escritórios de projetos era alguma coisa que já vi implementar, né? Que ajuda, às vezes você não consegue ter todas as competências dentro do determinado município, mas ter gente que possa ajudar nessa implementação em vários, né, numa determinada região. Eu falo isso por pensar na realidade de vocês, que Minas Gerais é quase um país de tanto município que vocês têm, né? Então, como é que a gente pode trabalhar nesse processo que exige uma tradução jurídica, existe uma gramática que é muito específica, não só do direito, mas da própria administração pública, mas que precisa conectar essas pessoas, né? Que precisa traduzir em linguagem mais simples, mais acessível, para que elas tenham muita consciência do que fazer. Então, na Inglaterra tem um órgão que exerce um pouco essa função de fiscalização, que chama Charity Commission. Eles fazem o processo de certificação, mas fazem também o processo de fiscalização e controle, diálogo e formação das organizações que são consideradas as charities na Inglaterra. E é interessante que eles divulgam todo ano um relatório com as lições aprendidas no controle. Eu acho que seria muito bacana a gente ter esse tipo de relatório, né? Para orientar o que deve, né? O que pode e o que não pode ser feito. A gente fez um dos documentos que eu cito nesse material, que eu vou deixar com vocês, no PowerPoint, foi um documento que a gente fez na ENCLA, na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, e que a gente construiu a ideia era construir as tipologias de irregularidade. Gente, mas o contrário da irregularidade é a regularidade. Então, assim, vamos primeiro... a lei tinha acabado de sair, né? Era 2016 isso. Vamos primeiro orientar quais são as boas práticas, o que a gente espera, o que deve ser feito, e até ver, residualmente, as irregularidades continuam sendo irregularidade. Fraude é fraude em qualquer lugar, né? Então, assim, aquela pessoa que vai querer fazer uma coisa ilícita, ela realmente vai estar com aquela disposição, né? Mas eu estou falando sobre esse campo maior, que os dados que a CGU divulgava à época é de que 1% das parcerias tinham algum tipo de problema. Então, essa narrativa assim, de que a gente tem muitos problemas dentro do processo de parcerias não é verdade, não é real. Ou a gente precisa melhorar os nossos dados, né? A gente precisa realmente ter mais informações sistematizadas para conseguir organizar isso.
Muito obrigada, doutora Laís. A Rafaela Kelly de Carvalho Bifano Muniz encaminhou uma pergunta também. Na experiência e implementação da Mirosk, houve algum caso em que o município ou o estado optou por terceirizar isso, com a contratação ou mesmo parceria com a instituição que tivesse expertise e força de trabalho para isso? Ou a implementação deve ser exclusivamente pelo ente público? Caminho para o seu WhatsApp, doutora Laís. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Olha, de fato, a lei não consegue ser implementada se a administração pública não fizer seu papel, porque é uma lei que impacta, né, diretamente, enfim, polo ativo e passivo, digamos assim. De um lado, a gente tem a administração pública, é sempre um órgão público, e do outro é sempre uma entidade privada sem fins lucrativos, dessas que a gente mencionou, associação, fundação, organização religiosa ou cooperativa. Então, assim, o que você pode terceirizar... vou terceirizar o monitoramento, vou terceirizar, isso já está previsto, né, na lei de licitações, isso também está previsto na 13.019, eu consigo ter apoio técnico para algumas coisas, mas eu não consigo deixar de fazer, até porque é a responsabilidade da própria administração pública, né? Mas, por outro lado, vou abordar uma outra questão para reflexão também, né, de outro viés desse processo de terceirização que... talvez pela pergunta ser mais sucinta, a gente não capte tudo, né? Então, assim, a princípio, tem essa possibilidade de ter apoio técnico, né, nos processos de monitoramento. Imagino que nos processos de elaboração de edital, de elaboração desses documentos, mas, na verdade, em última instância, a responsabilidade é da administração pública, então eles precisam rever, assinar e se responsabilizar por aquilo que foi feito por qualquer tipo de terceiro. Mas, por outro lado, tem também a visão, que não acho que é o que você está abordando, mas que me remete, que é, eu vou terceirizar a minha política pública e vou contratar a organização da sociedade civil. Eu tenho teto de despesa de pessoal, não consigo mais, estou sufocado em relação à lei de responsabilidade fiscal, preciso contratar alguém porque não cabe mais dentro da própria administração pública. Quando você vai com esse tipo de visão, a chance de dar problema é muito maior, porque, no fundo, a lei... Você vê que tem muitas coisas que foram mudanças de nomenclatura, o que significa uma mudança de essência do significado jurídico, né? Então, não é só uma mudança de transformar convênio para termos de fomento e termos de colaboração. A gente coloca ali parceiro, em termos de corresponsabilidade, então não é mais o conveniente ou o conveniado. Então, tem várias sutilezas ali que são novos significados. E aí, nesse sentido... sim, existe uma ideia de legitimidade das organizações de participação na implementação de políticas públicas, mas não pode tirar a ideia do Estado regulador, não pode tirar a ideia do Estado que tem a sua função inclusive, de acompanhar e ser corresponsável, porque, em última instância, a gente está falando de um parceiro que vai executar uma política pública em prol do cidadão, seja no atendimento direto, seja na esfera de construção e defesa de direitos, a gente tem sempre um beneficiário final, mesmo que seja no meio ambiente. Então, acho que aí, só para ampliar um pouco aí a resposta em relação a isso, que acho que esse é um tema de reflexão importante. Então, no fundo, por isso a ideia de diagnóstico, de fortalecimento da rede, de conhecer... É muito interessante essa coisa dos dados. Dos 5.570 municípios, não tem município que não tenha uma organização da sociedade civil. Todos têm. Agora, como que está essa organização? Quem forma essa organização? Vamos dialogar, conversar, fortalecer... e não o Estado querer ficar criando organizações, né? Enfim, por isso que a ideia do título também é uma ideia questionável. Então, você cria um MOCIP e vem parcerizar comigo. Não, você é uma organização que existe, que você faz um trabalho de base, você tem toda uma legitimidade mediante os pares, está sempre participando, e aí, de novo, participar de fóruns e conselhos é sempre um espaço... que denota, né, uma característica de que a pessoa está envolvida, né, dentro daquele processo. Obrigada, doutora Laís. O doutor Marcelo Oliveira Costa parabeniza
pela exposição, te parabenizei pela exposição. Ele é coordenador adjunto no CAOTS, juntamente comigo, e ele faz a seguinte pergunta: como se efetiva o procedimento de manifestação de interesse social? Obrigada. Olha, o procedimento de manifestação de interesse social, ele foi muito baseado no análogo, né, que foi das PPPs, mas até em algum momento se discutiu durante a elaboração da lei se seria possível, de alguma forma, remunerar os projetos técnicos, né, que fossem feitos, mas isso só seria feito se fosse, de fato, um edital de fomento mesmo para a criação de metodologias, né? Mas o procedimento ele tem uma ideia de que ele seja uma provocação da sociedade civil à administração pública. Então, a lei trata, se eu não me engano, ali pelo artigo 18, 19 desse procedimento, e o decreto é que operacionaliza os prazos e qual é a forma de recepcionar dentro da administração pública. Então, de novo, se a administração pública no disciplinar como é que onde é que protocola, onde é que recebe, né? Se imaginou na época que um caminho positivo seria um caminho parecido com o caminho da Lei de Acesso à Informação, né? Que a gente tenha um canal de poder receber e dar as respostas, né? Mas enfim, aí precisa ver localmente como é que ele está operacionalizado. Ele tem, então, uma disposição dentro do decreto 8726 de 2016, que é o decreto federal, e aí em cada estado ou município ele pode ter um caminho diferente, um prazo diferente. Alguns vão dizer que ele tem que ser cumprido em até 6 meses, porque a ideia qual é? A administração pública é provocada, e aí ela precisa decidir se ela... isso aqui é pertinente, ela recebe um diagnóstico de uma realidade que se quer modificar com um indicativo de solução e ela fala, não, isso aqui é interessante, eu vou ouvir outras. Ela abre o procedimento de manifestação de interesse social. E aí, no final, ela decide, nossa, isso aqui é muito bom, eu vou fazer um chamamento público para isso. Ou ela vai decidir, não, eu não tenho recurso agora, não vou conseguir fazer o chamamento público para isso. Até nesse caso específico, parecido com o que a gente estava conversando, Marcília, tem uma disposição aí na própria lei que diz que se você participar de um procedimento de manifestação de interesse social, isso não impede de você participar de um chamamento público. Não é porque você deu a ideia que você não pode depois participar da execução da ideia, né? Então, esses conflitos que são muito clássicos ali, no caso desse espírito colaborativo que estava colocado, se buscou disciplinar. Mas, então, não tem como a lei, nesse ponto, ela é mais macro, aí depende realmente do procedimento adotado no local, né? Mas ele está normalmente ele está mais disciplinado aí de onde você protocola, qual é o prazo, qual é o trâmite dentro da administração pública e quem... enfim, tem a necessidade de responder. Mas, em tese, se não tiver disciplinado e a sociedade civil quiser fazer essa provocação, vai provocar a pasta setorial, né, no específico. Então, eu tenho uma ideia na área da educação, eu quero que o secretário de educação escute a minha ideia, que a secretária se manifeste sobre isso, e às vezes muito não tenho acesso, o gabinete não quer me receber, ou eu vou escrever. Eu busco achar, assim, eu tendo a achar, e nas conversas com as organizações, acho que faz muito mais sentido, que seja alguma coisa que elas, inclusive, possam assinar em rede, né? Que várias organizações podem subscrever, que não é um projeto para si, mas é um projeto para a cidade, né? Um projeto para aquela localidade. Já vi sendo implementado de uma forma bem diferente no norte do país. Um órgão específico da área ambiental resolveu organizar o seu orçamento dessa forma. Poderia ser uma consulta pública, mas eles usaram o procedimento de manifestação de interesse social. O que eles fizeram? Eles colocaram, enfim, as prioridades e o orçamento que eles tinham e pediram para que as organizações apresentassem, via procedimento de manifestação de interesse social, quais eram as suas ideias para a execução do orçamento naquele ano. Então, no fundo, criaram mais um passo burocrático, mas na prática eles me explicaram que eles fizeram isso, que era para organizar o diálogo, e para eles pareceu positivo, né? Então,
quando há diversas experiências, mas o espírito é o espírito de permitir esse diálogo, né? Então, espero ter conseguido responder aí a... Excelente, doutora Laís. Acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat. Eu acho que eu queria te falar que algo que você trouxe uma informação muito importante, quebra a nossa premissa de pensar em fraudes, né? O Ministério Público pensa muitas vezes nessa parte de fraudes, né? E aí você trouxe esse dado super importante, que 1% das parcerias, segundo o CGU, que tem alguma irregularidade, né? Assim, passível de ser configurado, né? De configurar mesmo alguma fraude, alguma irregularidade decorrente de má-fé, né? Então, é um dado muito importante e essa parte que também você trouxe para nós sobre a sua visão, né, sobre essa importância do papel do Ministério Público aí na implementação da MIROSC, e é muito bom ouvir, né, e eu penso que o legislador não foi à toa que ele escreveu que o Ministério Público velará pelas fundações, né, não é simplesmente fiscalizará, né, é algo muito além. Então, nós temos aí um papel importante no fortalecimento, na profissionalização das organizações da sociedade civil aí, para a gente realizar aí diversas alianças intersetoriais que vão culminar no fortalecimento aí do terceiro setor e no atendimento do próprio interesse público mesmo, né, doutora Laís? Então, muito bom te ouvir, gostaria de te agradecer muito, né? Agradecer a toda a equipe do CEAF, agradecer a toda a equipe do CEAF aí pela oportunidade que nos deu nesta noite de ouvir a doutora Laís. Agradeço a todos que puderam assistir, a gente não vê os nomes de todos, ouvi aí alguns nomes muito especiais, como o doutor Tomás, o doutor Luciano, né? Vi aí a presença do doutor Marcelo, queria agradecer a presença de todos os colegas aí que se fizeram presentes até esse horário, e agradecer a doutora Laís pela disponibilidade, trazendo tantos elementos para a nossa reflexão aí nessa noite. Muito obrigada, doutora Elaine, pela oportunidade aí trazida pelo CEA. Uma ótima noite. Passo a palavra aí para a doutora Elaine e para a doutora Laís. Obrigada. Obrigada mais uma vez, doutora Laís. Foi uma brilhante exposição, com muita clareza, trouxe elementos e argumentos para a atuação do Ministério Público. Tenho certeza que os colegas adoraram a sua exposição, tanto que até esse horário temos aqui 80 pessoas ávidas por informações. Então, a gente só tem a agradecer. Obrigada também, doutora Tatiana, pela indicação, pela solicitação. O CEAF continua sempre à disposição de todos os CAUs para a realização de ações educacionais. E muito obrigada a todos, uma boa noite. E até a próxima. Até logo, boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu vou deixar a apresentação, então, depois vai ser, enfim, encaminhada para todos, né? Então, um abraço. Boa noite. Boa noite.